Olá, meninas, boa noite. Olá, boa noite. Bom dia para quem é dia, boa tarde para quem está assistindo essa live à tarde. Sejam bem-vindas. Eu sou a Bruna Oneda, especialista em menopausa, e hoje a gente vai falar se os hormônios são mocinhos ou vilões nesse processo de emagrecimento, de perda de gordura. Meninas, qual é a ideia hoje? Vamos entender aí este processo, tudo que está acontecendo aí na menopausa, e vamos entender se os hormônios eles ajudam ou atrapalham no emagrecimento. Quem não me conhece, eu sou a Bruna Oneda, sou especialista em menopausa, fiz o meu mestrado e meu doutorado nesta área de exercícios para mulheres na menopausa. Eu defendi meu doutorado no ano de 2010, então há 12 anos já, depois do doutorado, fora todos os anos de mestrado e doutorado, então há 20 anos que eu estudo mulheres na menopausa que atravessam por tudo isso daí que você vem atravessando, e por isso que a gente está aqui com este Instagram trazendo muitas informações para vocês, mulheres aí. Então vamos entender um pouquinho deste processo. Eu sempre gosto de dar essa introduzida para que situar vocês. Gente, vamos entender então um pouco este processo. Este período da vida que todas nós estamos atravessando é chamado de climatério. E vai ter um momento da vida de toda mulher que a gente para de menstruar. A última menstruação é o que a gente chama de menopausa. Só que para facilitar, muita gente não entende climatério, menopausa, e como o termo menopausa internacionalmente é usado como o período, a gente acabou adotando este nome, menopausa, como este período da vida que vai entre os 45 e mais ou menos 55 anos de idade. Que período é este? É exatamente um período que a gente tem diversas alterações hormonais. O que é isso? É uma doença? Não. Muito pelo contrário. Alterações do padrão que a gente estava acostumada durante a nossa vida fértil. Então, durante a nossa vida, depois dos 13, 14 anos até os 45, 50 anos, a gente tinha uma maneira que os hormônios se expressavam no nosso corpo. Então, mensalmente, a gente tem o aumento de alguns hormônios, a gente tem a diminuição de outros hormônios ciclicamente ao longo do nosso ciclo menstrual e diariamente. Então, diariamente, a gente tem a liberação de alguns hormônios em maior quantidade e a gente tem a liberação de outros hormônios em menor quantidade. Assim é durante toda a nossa vida. Quando a gente fala que na menopausa a gente tem essas alterações hormonais, é que este padrão que nós estávamos acostumadas, principalmente com estrogênio, progesterona e testosterona, modifica muito rápido. Então, de uma hora para outra, aquele meu hormônio que costumava ficar alto, ele acaba diminuindo. Aquele meu hormônio que sempre ficou meio baixo, que era a testosterona, ele fica mais baixo ainda. E aí, gente, volto a dizer, isso não é uma doença. Só que nosso corpo percebe isso, nosso corpo sente isso. E isso junta com algo que não dá pra gente mudar, que é o processo natural de envelhecimento. Então, uma coisa é faltar hormônio quando a gente tem 20 anos. A outra coisa é essa diminuição de todos esses hormônios num período da vida que a gente já tá mais, vamos dizer assim, desgastadas. E por isso a gente sente tanto. Então, muitas de vocês, eu sei que sofrem com os calores. E o calor exatamente é uma manifestação do nosso corpo frente à diminuição deste hormônio tão presente durante a nossa vida, que é o estrogênio. O estrogênio, ele ajuda no nosso sistema nervoso central, aqui no nosso cérebro, ele ajuda a regular a temperatura do nosso corpo. E quando a gente diminui abruptamente esse hormônio, a gente percebe que a gente oscila essa temperatura corporal, que de uma hora para outra, num dia de noite, vem o calorão. O calorão acaba diminuindo muito a qualidade de vida de vocês, e muitas de vocês sofrem com o calorão, com a insônia, com uma sensação de cansaço, até uma melancolia, alterações de humor. A gente tem uma tendência a diminuir libido, a gente tem uma tendência a comer mais e ter uma dificuldade de emagrecer.
isso é intimamente relacionado a essas alterações hormonais que acontecem com a gente. Então existem estudos científicos, meninas, com ratas, que mostram que a rata, quando ela entra na menopausa, rato, animalzinho mesmo, quando ela entra na menopausa, que falta o estrogênio, aumenta o apetite. Quando ela entra na menopausa, que falta o estrogênio, ela tem uma tendência a alguns tipos de alimentos mais calóricos. Então, antes de tudo, até porque a gente está falando hoje se os hormônios são vilões ou mocinhos no emagrecimento, antes de tudo, antes da gente se culpar, antes da gente se sentir derrotada, antes da gente se sentir que tá num caminho sem volta, é muito importante que a gente entenda que isso é um processo fisiológico. O que é um fisiológico? Palavra difícil. Que é um processo natural do nosso corpo. Se acontece com a rata, não necessariamente acontece com a gente, mas esses estudos a gente consegue trazer para o ser humano também, porque existem estudos com humanas também, e mostram exatamente isso. Então, tudo isso que você vem sentindo, o aumento da sua fome, uma vontade maior de comer doce, igual você tinha na TPM, então parece que é uma TPM constante, e também, gente, algumas alterações no nosso corpo. Então, talvez algumas de vocês perceberam que o próprio corpo mudou, que você não tinha essa barriga, que você tinha uma bundinha um pouco mais arredondada, que a sua perna era mais rechonchuda. No entanto, com as alterações desses hormônios, a gente percebe que a gordura, ela vai parar mais na região da nossa barriga. E aquela barriga que a gente tinha, que era fininha, que era estreitinha, ela começa a aumentar. O nosso corpo fica quadrado, é meio que como se a gente perdesse aquele formato da cintura, violão. A gente fica quadrada. E isso, gente, faz parte do processo da menopausa. Só que eu estou aqui para te mostrar os caminhos exatamente para a gente conseguir mudar, virar esse jogo. Então não adianta eu sair daqui falando para vocês que tem milagre, vem, faz o meu programa que tem um milagre. Não, é muito importante a gente entender o que está acontecendo com o nosso corpo. Primeiro, acho que o mais importante aqui de tudo hoje, gente, é a gente desmistificar que não tem solução. Tem solução. Só que a gente precisa fazer as coisas certas, tá? Então, o primeiro ponto, já falei, é um processo natural. A gente tem essa tendência a um maior acúmulo de gordura na barriga. Uma coisa que talvez vocês não saibam é que essa gordura que você acumula é uma gordura que fica lá dentro. É uma gordura visceral, que a gente chama. É uma gordura muito profunda. Quando a gente corta, sabe criança, talvez você já tenha visto alguém que teve um acidente, cortou perna, braço, e aí você vê um branquinho, né? Nossa, pareceu um negócio branco. Aquele negócio branco é gordura, só que é uma gordura que fica embaixo da nossa pele. A gordura da menopausa, a gordura que te deixa quadrada, a gordura que aumenta a sua barriga desde aqui de cima, é uma gordura que a gente chama de gordura visceral. Ela é profunda. Só que essa gordura nós chamamos de uma gordura metabolicamente ativa. Metabolicamente ativa parece bom. Sim, que é uma gordura que recebe constantemente e diretamente a ação de hormônios. Principalmente hormônios que queimam esta gordura. Se eu for pensar que essa é uma gordura mais suscetível à ação desses hormônios, eu tenho que dar um estímulo para o meu corpo para ele liberar o hormônio certo. Concordam? Se eu tiver a liberação do hormônio correto, eu vou direto naquela célula de gordura e eu queimo, porque ela está preparada para ser queimada. Ela é uma gordura que ela é ativa, ela é queimada. Só que a gente precisa ir focado neste hormônio certo. E lembra que eu falei para vocês que tem uma mudança aqui na nossa cabeça, no sistema nervoso central, que faz a gente querer comer mais, faz a gente querer comer mais doce? Se eu como uma quantidade muito grande de carboidratos, eu estimulo o meu corpo a liberar este hormônio que é o vilão da gordura, que não vai queimar a minha gordura.
Alguém sabe que hormônio que é esse? Se eu como muito carboidrato, eu estimulo a liberação deste hormônio que impede, dificulta a quebra dessa gordura, que poderia ser facilmente quebrada. Este hormônio, gente, é a insulina. Talvez vocês já tenham ouvido falar dela, ela é fundamental no nosso corpo, a gente precisa de insulina para sobreviver. Só que ela é uma grande vilã. A insulina, quando ela está alta no nosso corpo, ela faz com que a gente não consiga queimar esta gordura. Quando eu aumento a insulina, toda vez que eu coloco um alimento doce na minha boca, coloquei na boca, não preciso nem mastigar. Essa informação já vai para o sistema nervoso central, já volta uma informação para o pâncreas que libera a insulina. A insulina estando alta, ela é uma grande vilã e não deixa você perder a gordura da barriga. A gente precisa estimular o hormônio certo para quebrar, queimar essas gorduras, e não é comendo. Não adianta na menopausa você se basear nas estratégias que você fazia quando você tinha 20 anos de idade. Não adianta na menopausa você fazer o jejum que você fazia quando você tinha 20 anos de idade, em 3, 4 dias você chegava mais magra numa festa. Mas o principal, que é algo que eu gostaria que você refletisse, se quando você fala que já fez dieta, se você de fato faz, é tentar restringir a quantidade de açúcar e carboidrato que você consome. O que é o açúcar e o carboidrato? É exagerar, comer doce, bolo, bolacha, biscoito, fritura, pastel, coxinha, pão. Qual que é o problema disso? Eu tô falando para você não comer? Não, gente, presta muita atenção. Não estou falando para você não comer isso. Estou falando que se na menopausa você comer tudo isso, igual você comia quando você tinha 35, 40 anos, você não vai conseguir perder sua barriga. E por isso, 1.400 mulheres preencheram os questionários e já tentaram dieta. A grande maioria já tentou dieta e não consegue. Por quê? Porque, gente, talvez você nunca tenha ouvido falar isso. Os estudos científicos mostram que a falta do estrogênio estimula o seu cérebro a querer esses alimentos. Você precisa virar essa chavinha no seu cérebro e falar: meu cérebro, fazer um mantra, por mais que você queira que eu coma isso, coma pão, bolacha, eu não vou comer. Porque se você comer, você aumenta a insulina e você não vai mesmo conseguir perder a gordura da sua barriga. Então vamos fazer um mantra. Vamos mandar essa informação para o nosso cérebro, gente. Que a gente precisa comandar o que a gente vai colocar para dentro da nossa boca. O que é mais prazeroso para você? Não conseguir retirar da sua alimentação o pão, por exemplo? Ou o que é mais prazeroso? Comer um pão ou se olhar no espelho e tá de bem com o seu corpo? Pensa isso. O pão é 1 minuto e meio você come um pão. O resto do dia, da vida, você sofre olhando pro seu corpo. Deu pra entender, gente? Então alguém assim, come o que em vez de pão? Aumente, no café da manhã, por exemplo, proteína, gente. Ovo. A tapioca já é melhor do que o pão. Escolha um pão integral. Existem várias dicas aí das nutricionistas no programa. Mas eu tô trazendo para você só essa informação científica. Que na hora que eu consigo compreender que é um processo hormonal. É o hormônio que é o diabinho aqui que fica falando pro meu corpo comer mais carboidrato. Eu tenho que virar essa chavinha. Porque se eu deixar o hormônio me dominar, eu vou sair comendo tudo. Tudo bem, gente? Então, dê preferência para todos os alimentos integrais. Dê preferência para os alimentos que não tenham tanto açúcar. Isso já vai fazer uma grande diferença na sua vida.
Tudo bem? Não vou ficar falando dos alimentos, gente, é só para vocês entenderem o conceito, tá? Hoje é o dia das nutricionistas, eu não sou nutricionista, eu tô dando um conceito da fisiologia, o que acontece no seu cérebro, para você entender por que você tá com essa vontade louca, desesperada de comer pão. E aí, gente, quando eu falo que a gente precisa estimular os hormônios corretos, olha que interessante quando vocês responderam o questionário e eu pergunto para as 1.394 mulheres que responderam até hoje, essas mulheres eu pergunto quem faz exercício atualmente. E quase 50% me responderam não, que não fazem exercício, só que já tentaram fazer, porque responderam a outra pergunta que já tentaram exercício para emagrecer. 50% não faz. Este é o momento de você entender que talvez sem exercício você não vai conseguir atingir o seu objetivo principal de perder sua barriga. Porque quem vai estimular o hormônio que vai quebrar a gordura visceral, gente, é o exercício. Sinto lhe informar. Mas olha o que eu quero mostrar, que 50% não faz. Tudo bem, não estou aqui para julgar nenhuma de vocês, muito pelo contrário, eu estou aqui exatamente para te mostrar este caminho do exercício, que é o que eu sou especialista, estudo há 20 anos. Mas, olha que interessante que a outra maior resposta foi 19% faz 3 vezes na semana. E ainda tem um percentual de 13% que faz 4 vezes na semana. E por que não está conseguindo perder a barriga? Porque possivelmente não está fazendo os exercícios corretos. E por isso, gente, a gente fica dando murro em ponta de faca. Então vamos entender. Quando a gente faz o exercício correto, a gente estimula alguns hormônios que são hormônios contrarreguladores da insulina, por exemplo. Então o exercício, ele estimula, vou falar o nome aqui, mas só para, por exemplo, um hormônio que são as catecolaminas. A gente fala um hormônio que são as catecolaminas, porque na verdade é adrenalina e noradrenalina. O exercício certo, na intensidade correta, você vai estimular as catecolaminas, que são esses hormônios. Estes hormônios quebram gordura visceral. O exercício correto vai fazer você dormir bem e vai fazer que você, durante a noite, libere um hormônio, que é o GH, que vai ajudar na construção do seu músculo, o hormônio de crescimento. O exercício correto, ele pode estimular a produção da testosterona, que vai te ajudar a ganhar músculo e vai te ajudar, a própria testosterona ajuda na quebra da gordura. Então, gente, se eu tô com a insulina alta, eu posso até fazer esses exercícios, mas eu não consigo brigar com a insulina. A insulina é um hormônio extremamente potente no nosso corpo. A pessoa, por exemplo, que tá com pouca glicose no sangue, ela, para bater a insulina, tem 4 outros hormônios. Então a insulina, ela vale por 4. Quando você come doce, a insulina sobe. Esses hormônios abaixam. Quando a insulina está muito baixo, eu preciso de 4 hormônios. O meu corpo tem 4 hormônios para combater a insulina. Então, gente, é para vocês fazerem essa reflexão. Se de fato você estava fazendo a coisa certa. E se você não estava, tá tudo bem. Porque agora você já sabe o que pode fazer. Então, quando a gente faz os tipos de exercício que eu vou falar para vocês, a gente consegue estimular catecolamina, produção de testosterona, e a gente faz com que o seu cérebro, né, uma glândula que fica no sistema nervoso central, libere os hormônios, que são os hormônios que ajudam no crescimento do músculo. Quanto mais músculos eu tenho, mais acelerado fica o meu metabolismo. Quanto mais acelerado o meu metabolismo, mais gordura visceral eu vou queimar, menor estará a minha barriga. Que exercícios são esses? Não é um exercício, não é um tipo de exercício. Você precisa da combinação de alguns exercícios e é isso que a gente trabalha no Menopausa Fit. Você precisa de 4 tipos de exercícios.
Como eu falei, não repita os protocolos que você fazia quando você tinha 30 que não vão dar certo. Temos 1.000 mulheres, 1.300 e sei lá quantas mulheres que responderam o questionário e não estão conseguindo perder a barriga. Então, assim, a gente precisa do exercício aeróbico. Mas não aquele exercício aeróbico que você sai para caminhar, gente, 1 hora caminhando. Você tentou isso a vida inteira e não dá certo. A gente precisa de um exercício aeróbico numa intensidade um pouco maior para que você estimule essas catecolaminas que vão quebrar a gordura visceral. Como você consegue isso? Fazendo, por exemplo, sequências de exercícios na sua própria casa, exercícios aeróbicos na sua própria casa, que vão aumentar a sua frequência cardíaca, vão liberar esses hormônios e vão te ajudar a queimar a gordura. Tem que fazer exercício aeróbico. No programa Menopausa Fit, a gente faz as aulas de exercício aeróbico dentro de casa. Você tem que fazer exercícios de resistência com peso. Não é elástico, não é mola, não é o peso do corpo. É peso, pezinho, caneleira. No Menopausa Fit a gente usa garrafas de água com areia e isso vira aí um pezinho. Por quê? Porque um monte de gente fala, eu faço pilates, eu faço yoga, eu faço alongamento. Ok, isso vai complementar o aeróbio e o resistido. Mas não dá pra fazer só esses dois, gente. Não dá pra fazer só o pilates. Não dá pra fazer só yoga e alongamento. Só que é importante que você faça esses exercícios também. E por isso que no programa Menopausa Fit a gente também tem alongamentos e a gente também tem os exercícios de equilíbrio, que na verdade são exercícios que vão te ajudar na estabilização das suas articulações. Por quê? Você tem dor. Você tem dor. Isso é da menopausa. Quem aí tem dor? Se você tem dor, é a prova que você não tem que repetir o que você fazia alguns anos atrás. O que você precisa é fortalecer as suas articulações para você parar de ter essa dor. Para você ter o quadril, que eu vi aí que alguém falou que tem problema no quadril, seu joelho, seu pé, seu tornozelo, seu ombro. Você precisa fazer um exercício para fortalecer essas estruturas, essas articulações. E que você possa progredir com os exercícios. Então, gente, é muito importante que a gente entenda que não é um exercício. A caminhada ajuda? Eu vi alguém aí perguntando. Sim, a caminhada ajuda. Eu amo caminhar. Todo final de semana eu posto aqui que eu tô caminhando. Eu amo. Eu adoro sair para caminhar. Só que além da caminhada, você precisa de uma sequência correta de exercícios aeróbicos que vão aumentar a sua frequência cardíaca num nível que ative as catecolaminas e de fato vai queimar a sua gordura. Isso você faz fazendo uma aula. O importante é a gente fazer os 4 pilares. Por quê? Muitas de vocês, eu tô vendo aí, eu falei de dor, começa dor no joelho, dor no quadril, dor nisso, dor naquilo. Só que tem exercícios específicos, porque, gente, faz 20 anos que eu estudo isso. Há 20 anos eu ouço mulheres reclamando das dores, dos problemas da menopausa. Então, quando a gente pensa num programa completo de exercícios, eu estou contemplando e considerando que 40% das mulheres vão ter dores nas costas. Eu não posso dar uma sequência de exercício que vai ferrar a sua coluna. Você vai fazer uma aula. Eu tenho que ter uma sequência de exercícios que vão melhorar a sua coluna. Então, gente, a gente tem a sequência de aeróbico, sequência de exercício resistido, sequência de alongamentos, sequência de equilíbrio. Se você faz o programa completo, você consegue estruturar o seu corpo. Isso é muito importante. E principalmente dar o estímulo correto para que você ative esses hormônios que vão te ajudar a perder a gordura da barriga. Se você tem uma barriga menor, você vai ter sintomas menores também. Muita gente fala assim, mas o hormônio, vou tomar hormônio, vou conseguir emagrecer, não vou conseguir emagrecer. Independente do hormônio. O hormônio, ele pode te ajudar a emagrecer, sim. Mas nem todo mundo pode o hormônio. O que a gente sabe na menopausa é que o hormônio abaixa.
Então eu não posso ficar contando que o hormônio de fora vai me fazer emagrecer, gente. O hormônio sexual, o hormônio feminino, o estrogênio e progesterona, eles abaixam na menopausa. Então eu tenho que pensar nas estratégias para estimular os outros hormônios. Não são esses hormônios do emagrecimento. Muito pelo contrário. O que te faz emagrecer é o hormônio da tireoide, é testosterona, ok, pode ser um hormônio da menopausa, mas o que te faz emagrecer é catecolamina, é a sua insulina tá baixa. Então a gente não pode ficar bitolado nesse assunto, que se eu não posso fazer reposição hormonal, eu não vou ficar magra. A reposição hormonal da menopausa, ela não é para emagrecer, gente. O hormônio da tireoide emagrece muito mais do que menopausa. E nem por isso a gente fica repondo. Deu para entender, gente? Existem estudos que mostram que aquela mulher que pode fazer a reposição hormonal, essa mulher ela se beneficia mais até a questão da disposição e por isso ela consegue se exercitar mais, ter um estilo de vida mais saudável do que o emagrecimento propriamente dito. É importante a gente falar disso também. A gente tem uma porcentagem enorme de mulheres que não querem fazer a reposição. A gente não pode achar que só com a reposição a gente vai conseguir emagrecer. E a gente tem uma quantidade enorme de mulheres que mesmo fazendo a reposição certinho, como manda o protocolo, se sentem bem, mas não conseguem emagrecer. Porque o que a gente precisa é fazer tudo certinho. A gente precisa encaixar tudo para que você durma bem, bem lembrado aí, Terezinha, você durma bem, para que você tenha disposição para o exercício, para que você saiba se alimentar e principalmente, gente, fazer o exercício certo para ativar o hormônio certo e você conseguir perder a gordura da menopausa. Super beijo, gratidão, meninas. Contem comigo pro que vocês precisarem e vamos juntas aí secar definitivamente essa barriga, cada uma pelo seu motivo. Mas lembrando que quando a gente diminui a barriga, é o maior bem que a gente está fazendo para nossa saúde. Beijo grande, obrigada!